A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, mais um domingo nós estamos aqui, mais um domingo de quarentena, mais um domingo nesse coronavírus que ninguém aguenta mais isso. Estamos orando para que cada vez mais isso fique para bem longe de nós e se resolva, que essa vacina dê certo e a gente volte às nossas vidas ao normal. Queridos, é muito importante a gente lembrar que ainda não podemos estar juntos, né? Da maneira que gostaríamos, mas estamos levando a igreja até sua casa para que a gente possa estar junto, pelo menos em espírito, e isso já é o mais importante. Se fisicamente a gente não pode, em espírito nós podemos, porque Jesus é onipresente. Ele está aqui onde eu estou agora, Ele está aí na sua casa. O Espírito Santo de Deus se move através dessa tela, através desse celular, através dessa televisão, desse computador, não importa, o Senhor vai se mover. Ele é sempre um Deus maravilhoso que nos ama, e isso é bom demais, irmão. Então eu te convido essa noite para estar meditando na palavra do Senhor, algo extraordinário. Vamos falar sobre um livro muito interessante, um livro que está no Velho Testamento. No Velho Testamento é antes de Jesus nascer, Novo Testamento depois de Jesus nascer, e esse livro está no Velho Testamento. O nome desse livro é Oséias. Irmão, esse livro tem coisas incríveis a nos ensinar. Hoje é só uma pregaçãozinha, só uma palavrinha, algo informal sobre esse livro. Em breve eu farei um estudo, dependendo até do período em que você está assistindo isso aqui, esse estudo até já exista. Depois dá uma olhadinha. E queridos, vamos falar sobre esse livro tão especial, tão profundo, que está no Antigo Testamento. Esse livro, eu preciso contextualizar você primeiro para o ambiente que esse livro foi escrito. O povo de Israel, ele vivia sobre a monarquia de Deus, Deus que comandava o povo de Israel, mas de repente o povo de Israel quis um rei igual às outras nações. O povo de Israel sempre demonstrou uma insatisfação incrível com Deus, e ele queria um rei igual às outras nações tinham. Aí Deus foi lá e escolheu Saul, mas Saul no começo foi muito bem, mas depois começou a fazer um monte de coisas erradas e não deu certo, e desobedeceu a tal forma que Deus tirou e escolheu um outro homem chamado Davi, muito conhecido, o rei Davi, grande rei de Israel. E Davi sim governou de uma forma maravilhosa com aquele povo, teve seus altos e baixos, mas foi um homem realmente segundo o coração de Deus, e isso foi fantástico. E Davi teve um filho muito famoso também, chamado Salomão, e Salomão reinou muito bem também, até que no final fez muitas coisas erradas também. Sendo que depois de Salomão, aqui é importante você entender, o reino de Israel se dividiu em dois: reino do sul, reino do norte. O reino do sul foi governado pelo filho de Salomão, Roboão. O reino do sul, do norte, foi governado por um outro camarada chamado Jeroboão, e a partir dali o reino se dividiu entre sul e norte. Irmãos, o Oséias, o profeta Oséias, ele apareceu no reino do norte, me perdoe, no reino do norte, e foi no período do reino do norte, que o reino do norte, praticamente quase todos os períodos, foram períodos muito ruins. Os reis não foram bons reis, o povo estava em constante declínio, e os profetas alertando o tempo inteiro sobre isso. E aí surge o profeta Oséias, que profetiza sobre aquele povo. Irmãos, esse livro ele tem coisas simplesmente extraordinárias e peculiares demais. Ele é um livro que ele denota algo muito profundo de Deus para o povo e para o profeta. Queridos, esse profeta ele ficou muito tempo naquele povo, muito tempo mesmo, e o ofício dele foi levar, como é o ofício de todo profeta, irmão, é levar a mensagem de Deus. E ele é um livro muito forte, é um livro de frases muito fortes, frases que com certeza, se você está na igreja evangélica há um tempo, você já escutou, frases que vou exemplificar algumas frases que estão no livro de Oséias. Eu preciso conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Tem até louvores que falam sobre essa frase, e de fato é uma frase muito forte, muito verdadeira.
Nós temos que conhecer a Deus, irmão. Nós não podemos achar que o fato da gente estar todo domingo na igreja, o fato de eu ter tido uma experiência com Deus em algum momento da minha vida, me credencia a achar que eu já conheço a Deus. Não, meu irmão, a caminhada com Ele é constantemente, nós temos que conhecê-lo cada vez mais, nós temos que nos aprofundar no conhecimento de Deus, nós temos que nos aprofundar neste relacionamento, que aliás é o forte desse livro, o assunto principal desse livro é o relacionamento de Deus com o povo dele. É muito violento a forma no qual Deus trata nesse livro específico. Então, meu irmão, minha irmã, se você se converteu, se você está na igreja, não para de prosseguir em conhecer esse Deus. Não se contente, não se pare de buscá-lo porque você acha que já é o suficiente. Saiba que enquanto você estiver aqui nessa terra, nunca será o suficiente. Sempre haverá necessidade de conhecer mais a Deus, de buscar mais a Deus, de ter mais contato com Ele, de entendê-lo, porque você entendendo a Deus, você vai entender a obra dele na sua vida. E conhecendo mais a Deus, por incrível que pareça, você vai conhecer a si também de uma forma muito mais poderosa. E outra frase muito famosa no livro de Osés, que tem uma relação direta com isso: o meu povo perece por falta de conhecimento. Se conhecer e prosseguir conhecer, quando você não conhece, você perece. Essa aí é a maior verdade desse livro. Realmente o povo, ele não falou isso para os ímpios, não. Ele não falou isso, meu irmão, para aquelas pessoas que estão em outro lugar, não. Ele falou para os servos dele. Ele falou para aqueles que tinham uma aliança com Deus. Vocês perecem, vocês são destruídos, vocês são aniquilados pela falta de conhecimento que vocês têm, a falta de entendimento. Vocês param, vocês não se preocupam em me conhecer, e conhecer a minha vontade, e conhecer aquilo que eu tenho para vocês, as minhas promessas para vocês. É outra verdade fantástica no livro de Oséias. O livro de Oséias tem muitas frases incríveis, irmão. Outra frase muito boa, me vai lembrar aqui agora: se você mantiver essas duas frases na sua vida, se você conheceu a Deus e está prosseguindo em conhecer a Deus, certamente você vai ouvir de Jesus essa frase: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó inferno, os seus aguilhões? Coisa linda, irmão. Vai chegar um dia na sua vida em que tudo isso aqui passará e você estará com o Senhor na glória. Vai chegar um momento, meu irmão, que vai se cumprir ali em 1 Coríntios capítulo 2, que a glória do futuro não dá para comparar com as tristezas do século presente. Vai chegar um momento na sua vida que tudo fará sentido na plenitude, se você se mantiver firme, meu irmão, se você se mantiver fiel ao Senhor. É lindo demais, irmãos. O livro de Oséias tem ensinamentos maravilhosos, tem ensinamentos incríveis, incríveis mesmo. Querido, nós vamos nos apegar somente em três ensinamentos básicos. Não vou entrar em detalhe do livro, porque o livro de Oséias ele é riquíssimo. A gente ficaria aqui serão muitas aulas para poder explicar esse livro nos seus detalhes, na sua grandiosidade de riqueza e no amor de Deus por nós, que é demonstrado naquele livro. Primeira coisa que a gente aprende ali é sobre o ofício do profeta, irmão. Deus pede para Oséias, um homem de Deus consagrado, um homem completamente bem visto na sociedade, porque você não se tornava um profeta assim de bobeira, e ele era um cara muito bem quisto no meio dele. De repente, Deus chega para ele e fala assim: Oséias, você vai, eu estou te mandando que você case com uma prostituta. Irmãos, hoje isso já seria um assombro. Imagina que, se você é membro aqui da Vinho Novo e eu não sou casado, vamos supor que que hoje eu sou casado, mas vamos supor que eu fosse solteiro, e eu vou lá e Deus fala comigo: eu estou cansado da infidelidade da minha igreja, você vai casar com a prostituta, a mulher mais rampeira da cidade,
para que aquele povo entenda que isso aí é o que eles estão fazendo comigo, que aquela prostituta está representando a minha igreja. Tu imagina que coisa triste. Você imagina agora, se você não é da Vinho Novo, se você é de uma outra denominação, e Deus fala isso com o seu pastor, se ele fosse solteiro, você não ficaria escandalizado, irmão? Eu ficaria, sem sombra de dúvida ficaria. Então não foi fácil para Oséias, até porque hoje a prostituição não é tão mal vista quanto era naquela época, não dá nem para comparar, meu irmão. Hoje, e dependendo do período em que você estiver assistindo esse vídeo aqui, talvez seja até uma profissão regulamentada, mas naquela época, meu amigo, prostituta tinha que ser apedrejada. Naquela época é a ralé, naquela época aquilo que não valia para nada. E isso, para Oséias ter feito isso, ter tomado Gomer para a esposa, para ele não foi fácil. Então a primeira lição que eu aprendo aqui, a primeira lição para você que é servo de Deus, para você que quer ser muito usado por Deus, para você que tem buscado aí os dons do Espírito, para você que está querendo um relacionamento mais profundo com Deus, para você que está cansado da sua mesmice espiritual, e você quer que Deus te use poderosamente, meu irmão, lindo demais, show de bola, que Deus te abençoe e te fortaleça nesse propósito. Mas eu tenho algo para te dizer, querido. Deus, Ele é que manda nessa história. O profeta do Senhor, ele pega o volante dele, abre mão da sua vontade e entrega ao Senhor mais do que os outros. O profeta, ele não é alguém que define a si próprio. O profeta é o porta-voz de Deus aqui na terra. Ah, Senhor, eu quero ser usado por ti. Aí as pessoas acham que ser usado por Deus é da maneira que ele quer. Muitas das vezes não. Senhor, eu quero ser usado por Deus, mas eu quero uma igreja lá na Times Square, lá na Champs-Élysées em Paris. Ah, eu quero uma igreja lá na Vieira Solto, na praia de Ipanema, de frente para o mar. Ah, eu quero pregar lá em Beverly Hills. Irmão, não é você que escolhe. Ah, eu quero ser um grande instrumentista, um grande pastor, um grande evangelista. Meu irmão, não é você que escolhe, é Deus que escolhe você. É Deus que define quem você é nele. E isso tem sido um erro terrível. Tem muita gente na frente de ministério que não foi Deus que escolheu aquele ministério, foi a própria pessoa que escolheu. Ah, pastor, mas tem dado certo, tu tem um número muito grande de seguidores. Irmão, isso não quer dizer nada. Pode ser que você tenha um grande número de seguidores onde você esteja, mas não quer dizer que você está no centro da vontade. E pode ser que você hoje está no centro da vontade e tem um grande número de seguidores. O que eu estou querendo dizer é que não é o número de seguidores que vai dizer se você é bem sucedido no reino de Deus ou não. Porque tem muita obra esquisita que cresce e tem muitas igrejas que a gente sabe que prega heresia pura e estão muito cheias, porque o povo não para poder observar se a comida que está sendo dada é realmente uma comida saudável. Está muito atrás do oba-oba, está muito atrás de satisfazer a sua própria carne. Então, se você, a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, se você quer ser um profeta, quer ser um homem de Deus, a primeira coisa que você tem que parar é de ter vontade própria. A primeira coisa que você precisa renunciar é a si mesmo. Você tem que dizer não a quem você é, para que Deus possa forjar em você a sua identidade. E muitas das vezes você vai ter que fazer aquilo que você não quer. E no Antigo Testamento, então, no Novo Testamento está lotado de coisas assim. Jonas que o diga. Jonas, vai para Nínive. Jonas corre para Tarso, que é exatamente do outro lado. Se você pega homens de Deus, meu irmão, até recentes, grandes homens de Deus, que não quiseram ir para determinados lugares, mas quando chegaram lá, porque Deus mandou, fizeram a diferença e mudaram a história de nações, irmãos, de cidades, de lugares, e esses lugares até hoje são conhecidos pela obra de Deus que um dia Deus usou um servo dele, um profeta dele aqui nessa terra. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender, se eu quero ser um homem de Deus, eu tenho que obedecer. E muitas das vezes obedecer implica em fazer exatamente ao contrário daquilo que eu quero. Mas desde que aquilo que eu não quero seja a vontade de Deus, meu irmão, é melhor obedecer. Já diz, o próprio Samuel disse para Saul, se eu não me engano, 1 Samuel capítulo 15 ou 16,
Obedecer é melhor do que sacrificar. Irmão, nós precisamos, como servo, como igreja, aprender isso, que obedecer é melhor que sacrificar. Querido, e outra coisa muito importante agora é o fato da prostituta. Mas pastor, uma prostituta? Sim, o povo de Israel estava completamente depravado. O povo de Israel naquele período não queria nada com Deus, estava querendo só satisfazer os seus próprios desejos, a sua própria vontade, andando exatamente na contramão. As pessoas precisam entender que a gente tem uma aliança com Deus, e para Deus abençoar, nós temos que cumprir a nossa parte dessa aliança. Nós temos que subjugar a nossa vontade. Em Deuteronômio, Deus é muito claro: você tem a bênção e a maldição, escolha tu, pois, a bênção. Agora, para escolher a bênção, você tem que, na época, você tinha que cumprir os mandamentos. Hoje, para escolher a bênção, você tem que andar de acordo com o Espírito Santo. Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quem é inclinado para a carne é carne, quem é inclinado para o Espírito é Espírito. Irmão, nós temos que aprender essa lição e guardar em nossos corações. E aquele povo só queria saber de satisfação vulgar. O pecado, ele gera um prazer, mas esse prazer que deu momentâneo. Esse prazer, na hora, é muito bom. Se o pecado não fosse prazeroso, ninguém pecava. Se o pecado fosse ruim, meu irmão, ninguém chegava perto. Só que ele é prazeroso. Só que o pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele traz uma satisfação ali na carnal, porém depois você se sente pesado, você se sente ruim, você não consegue mais adorar a Deus, você não consegue mais buscar a Deus. E isso é o que o povo de Israel estava mais fazendo. Ao invés de adorar a Deus, receber as bênçãos de Deus e se submeter a ele preferia buscar essas mesmas coisas em outros deuses, porque os outros deuses não exigiam nenhum padrão. Meu irmão, Satanás também, ele pode te dar tudo que você quiser: fama, dinheiro, aplausos, tudo que você almeja na sua vida conquistar, ele te dá. Só que isso tem um preço que é 1000 vezes pior do que se submeter a Deus. Deus, ele nos dá uma diretriz que nos causa o bem. Primeiro, que a fama, o dinheiro, a aplauso só vai te trazer desgraça, e depois ele vai vir te cobrar essa conta. E o preço é muito alto, meu irmão. Por isso que Deus fala: meu amigo, entre pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva para a salvação. Mas te leva para onde? Para a salvação. E é isso que a gente precisa compreender. E o povo de Israel andando em passos largos para as desgraças. E o povo de Israel esquecendo Deus, e pior, dando ênfase como se os outros deuses estivessem abandonando. Esqueceu que Deus livrou aquele povo do Egito, esqueceu que Deus livrou ele da mão de outros exércitos, esqueceu tudo que Deus fez até ali. Nós somos iguaizinhos, irmão. Quantas vezes eu e você nós esquecemos tudo que Deus fez para a gente, e a gente enfia a cara no pecado como se Deus nem existisse. Eu te pego Deus, jogo para o lado assim, ó, meto a cara no pecado. É muito bom. Mas quando eu volto do pecado, eu estou longe de Deus. A gente precisa entender isso. A pessoa não consegue imaginar um profeta casando com uma prostituta. Então a gente também não consegue imaginar Deus se relacionando com uma igreja porca. A gente não consegue imaginar Deus se relacionando com alguém que não quer nada. Porque não vai dar liga, meu irmão. Não vai funcionar. E por isso que Deus mandou Oséias casar com a prostituta, para causar uma indignação mesmo no coração do povo, para o povo despertar. E Deus muitas das vezes usa essas coisas em nossa volta. Às vezes você vai observar alguma coisa que você vai ter repulsa, e o Espírito Santo vai te falar: mas saiba que exatamente esse tem sido o teu relacionamento comigo. Esse tem sido exatamente a forma que você tem me adorado. Essa tem sido exatamente a forma que as ofertas que você tem me trazido. E havia uma coisa terrível naquele povo. Oséias estava presente, coisas lindas para Gomer, e Gomer achava que eram as amantes. Porque quando a gente está afastado de Deus, irmão, a nossa vida é toda focada nesse mundo.
Quando a gente está afastado de Deus, a gente esquece completamente que Ele existe. Aí a gente passa a confiar nas forças dos nossos braços. Aí a gente passa a confiar na força da nossa capacidade, a força do nosso dinheiro. Aí a gente começa a acreditar que as pessoas fortes desse mundo é que podem nos ajudar. Aí a gente começa a buscar pessoas ricas, porque a gente acha que a prosperidade só está com aqueles que estão ricos. E nos tornamos bajuladores. E nos tornamos aquelas pessoas que só conseguem andar e caminhar se tiver certeza que financeiramente e de uma forma geral ela está segura nas pessoas que estão ao lado dela. E a gente esquece que a nossa segurança ela tem que vir primeiro do Senhor. A gente esquece completamente. E Gomer foi assim. Gomer estava tão segura nos amantes que quando Oséias deu o presente para ela, ela já achou que era nos amantes. Ela já achou que não foi Deus que deu, ela nem lembrou de Deus, nem lembrou de Oséias, ela nem lembrou que ela tinha uma aliança. Querido, nós precisamos despertar, nós temos que mudar a nossa forma de enxergar a nossa vida. A tua segurança está aonde, meu irmão? A tua confiança vem de onde? Por isso que o salmista fala, eu elevo meus olhos para o Senhor, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos primeiro confiar no Senhor, nós primeiro precisamos agradecer a Ele, mesmo quando as coisas não estão bem, é nele que nós temos que confiar, é nele que nós temos que agradecer, e isso é muito, muito importante a gente compreender, meu irmão, minha irmã, que nesse momento você possa assimilar essa noção, que você possa entender que muitas das vezes, quando a gente olha um pecador no meio da rua, que a gente tem repulsa por ele, saiba que muitas das vezes o meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus está igualzinho. A gente é um verdadeiro fariseu falando dos outros, e isso precisa mudar, e isso precisa mudar. E agora nós vamos para uma parte muito interessante também, uma lição extraordinária. A gente aprendeu que Deus usa os profetas e muitas das vezes de uma maneira muito violenta. A segunda coisa que nós aprendemos aqui hoje é que de fato Deus ele fala com a gente também de forma muito forte. Ele fala com a gente o tempo inteiro e nós precisamos estar atentos. E nunca diga, Deus não falaria comigo assim, não. Ele fala da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus e você é vaso, você é barro. E terceiro ponto importante que nós podemos tirar, tem milhões de pontos no livro de Oséias, eu vou falar sobre 3 aqui. Terceiro ponto que eu vou tratar aqui hoje é algo incrível, meu irmão, é algo maravilhoso, é o amor de Deus. O livro de Oséias podia estar no Novo Testamento, porque eu nunca vi um livro falar tanto amor de Deus como o livro de Oséias. O livro de Oséias é uma declaração fortíssima de Deus para o povo dele. É a prova que Deus não escolhe os bons. Deus não escolhe, Deus amou o mundo, você sendo bom, você sendo ruim. Como todo mundo caiu, destituído foi da glória de Deus, como está em Romanos, logo todos nós somos maus. E Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E mesmo aquele povo fazendo tanta desgraça, mesmo aquele povo pisando na jaca, mesmo aquele povo adorando outros deuses, dando graças a outros deuses, sendo infiel, Deus indo atrás, aquele povo virando as costas para Deus e arrumando seus amantes, Deus nunca deixou de abrir os braços para esse povo. Deus nunca deixou de abrir o braço para a sua vida. Deus nunca chegou para você e disse assim, corta aqui. Aliás, talvez você nem entenda essa brincadeira se você for mais novo. Isso é uma brincadeira da minha infância, só os mais novos, os mais velhos vão lembrar disso. Você passava por alguém e falava assim, estava com raiva, estou de mal com você, corta aqui, e alguém vai fazer um corte assim. Deus nunca fez isso com você nem comigo. Ele sempre teve com os braços abertos. Ele sempre te amou. Ele nunca deixou de te amar. Eu já escutei tanto isso nos atendimentos pastorais que eu faço. Pastor, mas eu pequei demais, pastor. Pastor, eu chutei o balde, pastor. Eu errei muito. Eu errei demais, pastor.
Saiba que no meio de todos os teus erros, Deus nunca deixou de estar com os braços abertos para você. Deus nunca deixou de estar o tempo inteiro te amando. Quando Gomer virava as costas para Deus, Deus ia lá e mandava Oséias ir atrás de Gomer. Por quê? Porque o Oséias naquele momento estava representando Deus, o amor de Deus. Lembra quando o filho pródigo abriu mão de toda a sua herança e foi embora? Pegou todas as promessas de Deus para a vida dele. Sabe quando o filho pródigo pegou tudo aquilo que ele nem tinha direito ainda, o pai ainda foi gente boa, e antes de morrer pegou a parte dele da herança e entregou para ele. Entenda uma coisa, se você resolver enfiar o pé na jaca, Deus não vai te segurar. E aquele homem partiu para o mundão, fiou o pé na lama mesmo, se jogou na lama, meu irmão. Se tornou um cara feliz? Não. Descobriu que esse mundo não era para ele. Descobriu que essas alegrias são passageiras. Descobriu que tudo isso aí é ilusão. Como diz lá Salomão, Eclesiastes. É tudo vaidade, é tudo passageiro. Ele tinha um amor verdadeiro de um pai e preferiu trocar por coisas fúteis, que é o pecado. O pecado é isso aí. É trocar a grandeza do relacionamento com Deus por porcarias. E aquele filho pródigo fez isso. E quando ele voltou, o que o pai dele fez? Agora? Tu voltou aqui agora, depois que tu gastou tudo? É muito fácil você vir aqui, depois que você torrou tudo que eu conquistei, você jogou tudo fora. É muito fácil você jogar tudo fora e vir aqui. Foi assim? Não, não foi assim. Mesmo aquele homem tendo feito tanta porcariada, estava comendo no meio dos porcos, quando ele voltou, o Pai, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Jesus Cristo, da mesma forma que ele morreu naquela cruz, ele abre os braços para você e te diz: vem, filho meu. E aquele pai, que é o nosso Deus, falou assim: vamos matar um animal e fazer uma festa, porque aquilo que se havia perdido foi encontrado, o meu filho está de volta. Irmão, que livro fantástico é o livro de Oséias, porque o livro de Oséias é isso. Oséias indo atrás da igreja, é Deus indo atrás da igreja, é o Espírito Santo falando no seu ouvido quando você está desviado: vem, filho meu, vem para os braços do Pai, sai dessa condição. É Deus falando para aquele cristão que está sentado no banco há 200 anos, irmão, e não consegue sentir a presença de Jesus, e não entendeu que é preciso conhecer, prosseguir em conhecer, que ainda não entendeu que é necessário, é muito mais do que esse cristianismo raso que você e eu estamos vivendo. É importante a gente compreender que Deus quer o nosso coração por inteiro, Ele quer todas as áreas da nossa vida. Ele não quer só uma parte, não. Ele quer uma coisa completa, até porque se você der uma parte, a outra parte vai impedir que essa parte adore a Deus. Quando a gente se entrega por inteiro, quando a gente mergulha na dimensão do Espírito, não deixa nada pelo lado de fora, é nesse momento que nós nos tornamos uma nova criatura, que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo a água e o Espírito. Chama-se novo nascimento. É nesse momento que a gente nasce de novo. É nesse momento que a gente compreende o Evangelho, as boas novas. É nesse momento que a gente entende que Jesus é muito mais do que estar dentro de uma igreja, é muito mais do que seguir regras de religião, é muito mais do que seguir normas e preceitos, é viver o Espírito Santo na sua plenitude. Irmãos, o amor de Deus é infindável, mas Ele é um Deus de justiça. O povo de Israel teve toda a chance. Deus foi lá, usou Oséias casou com a prostituta, correu atrás daquele povo, e aquele povo ainda assim não quis.
Aquele povo ainda assim não se converteu dos seus maus caminhos. Aquele povo ainda assim achou que pelo fato de estar dentro da igreja, de estar dentro das nações de Israel, lhe dava o direito de fazer todas as cagadas possíveis e imagináveis, meu irmão. É necessário a gente despertar para isso. O fato de você ser membro de uma igreja, ter um cargo eclesiástico, não lhe dá o direito de você ir para o céu, irmão. Não lhe dá o direito de um relacionamento. O que te dá o direito de um relacionamento com Deus começa com o coração contrito e quebrantado. Começa você chegando diante de Deus e falar tudo o que você é, um nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, eu não sou nada diante da tua glória, e eu peço que a tua misericórdia, o teu sangue me purifica e renove em mim a sua aliança. Isso aí é o começo de um relacionamento. E o povo de Israel não quis isso. Não quis essa aliança, por mais que Deus prometeu para ele através de Oséias: meu filho, meu povo, minha nação, se você se voltar contra mim, se voltar para mim, não contra mim, perdoe-me, eu te farei de novo uma grande nação. E ele lançou essa promessa para o povo de Israel, mas o povo de Israel não pegou, porque toda promessa tem uma condicional no meio. Então, meu amigo, ele prometeu ao povo, o povo não quis, a promessa foi lá para frente, e nós que somos gentios pegamos essa promessa e Deus tem feito de nós uma grande nação, como diz o livro de Apocalipse, o livro de Pedro. Nós somos uma geração santa, uma nação eleita, povo adquirido. Mas deixa eu voltar um pouquinho para o povo de Israel. E o povo de Israel não quis se converter. O que aconteceu? O juízo caiu sobre Israel. Pelo amor, Deus por amor permitiu, até permitiu não, porque se o povo também abre as portas da legalidade, o inimigo entra, meu irmão. E como Israel estava escancarando as portas, Deus deixou. E Deus ainda falou assim, lá em Jeremias 25, meu irmão: contra ti agora vai vir o cativeiro. E a nação de Israel, a nação de Judá, a nação de Israel primeiro, aquele reino do norte, onde Oséias estava, ele foi primeiro, de uma forma muito pior, caiu na mão da Assíria, que eram terríveis, irmão. E aquele povo, e isso serve para mim, isso serve para você. Se eu não obedeço, se eu quebro as alianças que eu tenho por Deus, com Deus, dá ao inimigo das nossas almas toda a liberdade de nos atacar. E meu irmão, e você que está brincando com Deus, você que está um tempão aqui dentro da igreja e não conseguiu se posicionar, você que tem trocado a glória de Deus pelo pecado, pelas coisas passageiras desse mundo, uma hora, infelizmente, a justiça vem, o juízo vem, meu irmão. Tomara que não seja tarde demais. Tomara que não seja tarde demais quando esse juízo vier. E muitas das vezes Deus até permite o inimigo tocar, porque depois que Israel foi para o cativeiro, meu irmão, algumas coisas eles aprenderam de forma muito forte. Houve um upgrade no conhecimento de Israel. Israel voltou completamente diferente daquele cativeiro. Continuou cometendo seus erros, mas pelo menos alguns erros eles não cometeram mais. E meus irmãos, nós temos que aprender isso. Que nós não venhamos aprender com o nosso cativeiro, que nós venhamos aprender com as leis do Senhor, que nós venhamos aprender com o Espírito Santo, que nós venhamos aprender pelo bem, não através do mal, irmão. Que você venha despertar nesse momento, que você venha acordar e entender que Deus tem um propósito, Deus tem um plano extraordinário, Deus está preparando um futuro brilhante para você, Deus tem uma aliança contigo aqui agora, que vai te levar a um nível extraordinário ali na frente, que vai abençoar outras pessoas através da sua vida, que você não precisa ser uma prostituta, que você não precisa ser, quando a gente fala prostituta, irmão, a palavra prostituta antigamente não era só o lado sexual, não, era alguém que adulterava a sua vida, que não venha ser uma pessoa que adultere o teu evangelho, que ele não seja adulterado, que ele não seja um evangelho mentiroso, que ele não seja um evangelho que não seja condizente com Deus ao qual você sirva. Porque, meu irmão, primeira coisa que as pessoas olham em mim, olham em você,
vai ser o seu comportamento. As pessoas não têm maturidade de enxergar Deus independente de você. Então a primeira coisa que Ele vai enxergar em você é a qualidade da sua vida, e que tipo de vida, que tipo de mensagem você está passando. Então, meu irmão, que nós possamos acordar, que Deus não precise usar nenhum profeta para mostrar as nossas vergonhas, nossa infidelidade, que nós possamos estar atentos, buscar o Senhor, que nós possamos sempre dar o melhor na igreja, que nós possamos dar o melhor na obra do Senhor, concordando ou não com as coisas, não importa, você está ali para servir a um Deus Todo-Poderoso que morreu e deu a vida por você. Então que essa lição fique no seu coração, que você possa levar isso em paz, que você possa entender que o livro de Oséias é uma grande carta de amor de Deus para conosco. Porém, existe a justiça, o amor, existe a nossa parte a ser feita. Então que você fique em paz nesse momento, que o Espírito Santo de Deus te toque cada vez mais. Vou fazer uma oração pela sua vida. Pai querido, abençoe essa pessoa que está do outro lado ouvindo, que ela possa entender cada dia mais, que ela possa compreender o teu amor, a tua graça, o teu poder e a tua glória, Senhor. Que cada dia mais essa pessoa possa compreender a alegria de te servir, a alegria de andar nos teus caminhos, a alegria de estar na tua presença, Senhor, que cada um que esteja ouvindo essa mensagem venha ser tocado de uma forma linda e poderosa. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique em paz, meu irmão, que Deus abençoe você poderosamente. Amém.